Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor e que você abra a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, de 1 a 7. Deus tem certamente uma palavra para o teu coração nesta noite. Você crê que Deus vai falar com você nesta noite? E é por isso que nós estamos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Amém, igreja de Jesus? E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, com letra maiúscula, portanto, se tratando do Espírito Santo. Amém, igreja? Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, tua palavra, Senhor, como nós precisamos desta palavra, Senhor. Dá sede e fome desta palavra. Prepara os nossos corações. Ó Deus bendito, faz calar o barulho das mentes, ministra com teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender, através desta palavra, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade tua para a nossa existência aqui nesta terra. Fala, Senhor, tira todo empecilho, ó Deus bendito, que o teu Espírito possa ministrar profundamente aos corações aqui presente ou pela internet. O Senhor já tem nos falado através dos cânticos, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Pela internet, os irmãos falando que bênção de culto, que coisa maravilhosa. E aqui nós dizemos a mesma coisa. Você consegue sentir a presença do Senhor neste lugar? Ele está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos. Nós dependemos da presença desse Deus. Meus amados e queridos irmãos, visão além da vista é o tema da mensagem desta noite. Visão além da vista. Porque a última parte do texto que nós acabamos de ler diz assim: porque andamos por fé e não por vistas. No introito, na introdução desse texto, Paulo falando aos Coríntios, ele começa a falar a respeito do vínculo espiritual que deve estar acima do vínculo material, do vínculo carnal. E é um texto um tanto quanto filosófico, espiritual, e que se o Espírito Santo do nosso Deus não estiver nos ensinando, nos falando do que se trata, nós ficamos assim, sem compreender. Por isso clamamos que esse mesmo Espírito que habita em nós,
que é morada de Deus o nosso corpo, amém, irmãos? Esse Espírito vai confirmando com o nosso espírito o que é que Paulo está não tentando dizer. Paulo está dizendo a respeito de um vínculo que este corpo, a partir do momento que entrega a sua vida nas mãos do Senhor, que abre seu coração, atendendo ao chamado do Senhor, atendendo ao chamar do Deus que nos fez, que busca o homem desde o jardim do Éden, aquele mesmo que dizia: Adão, onde estás? É o mesmo que hoje, através da pregação desta palavra, busca o homem, busca a mulher que está longe. E diz assim, o apóstolo Paulo dizendo assim: escuta, há um gemido, há uma expectativa desse corpo mortal, há uma fome, há uma necessidade, há uma sede, há uma dependência. Um homem de Deus, antes de partir para a eternidade, ele usou a seguinte expressão: que Deus, antes dele partir para a eternidade, ele declarou: neste momento em que o meu Deus está me desmamando deste mundo. A profundidade dessa declaração, porque, irmãos, no nosso dia a dia, tudo que fazemos tem a ver com o apego deste mundo. A família tem a ver com o apego deste mundo. O trabalho tem a ver com o apego deste mundo. Não está errado essas coisas. Mas, meus amados irmãos, antes que o mesmo Paulo declarasse, como escreveu na carta, segunda carta a Timóteo, jovem pastor, Paulo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É Deus preparando a humanidade, dizendo que o melhor não é aqui, que o melhor está por vir. Amém, igreja de Jesus? Ao ponto de dizer, se a nossa esperança estiver apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os seres. A Bíblia nos chama a atenção, irmãos, e nos diz que o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano. E esse texto, ele nos chama a atenção para que nós não andemos por vista. Neste exato momento, olhando para a nossa cidade, olhando para o nosso estado, olhando para o nosso país, olhando para o mundo de então, o que é que a nossa vista propõe? O que é que a nossa vista mostra? Mostra coisas terríveis que não deixam de ser realidade. E por isso que a palavra do Senhor nos conclama, nos chama a viver não pela vista, mas sim pela fé. Amém, meus irmãos? E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1, palavra do Senhor para o teu coração. Esta palavra que nos conduz de uma maneira tal a nos desmamar deste mundo. Irmãos, não andando por vista, mas andando pela fé. E quando você anda pela fé, você anda não por vistas, mas você anda por visão. Qual é a tua visão existencial? Vamos filosofar um pouquinho na palavra do Senhor. Meu irmão, qual é a tua visão existencial?
como já falamos muitas vezes aqui, nascemos sem trazer nada, banguelos e sem cabelos. Alguns são privilegiados, já nascem com cabelo. E vamos também sem levar nada. E aqueles que tiverem sorte vão banguelo e sem cabelo. Porque quando a gente fica velho, essas coisas vão saindo. Impressionante, não é? E enquanto estamos entre nascer e morrer, ficamos brigando por coisas que não trouxemos e que não vamos levar, como tantas vezes já falei aqui. Essa frase me impressiona. De vez em quando eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo aquilo que eu falo lá? Brigando por aquilo que não trouxe e que nem vou levar. Ninguém está falando aqui para você não se preocupar com a vida atual. Ninguém está falando para você não ser mordomo, não é, Naildo? A aula de escola bíblica dominical dessa igreja é maravilhosa. E o nosso sonho enquanto ministro e pastor dessa igreja é que você, meu irmão, que não frequenta essa escola, comece a fazer isto. Nós já estamos em plena atividade, porque é esse estudo dessa palavra que vai te fazer viver não por vista, mas por fé. Irmãos, impressionante é que o que nos mais traz sofrimento aqui nesta terra é quando nós estamos inteiramente vivendo por vista. E se a gente vive por vista, nós estamos impressionados com tantas coisas. As coisas deste mundo nos impressionam. Por isso que a Bíblia nos chama a atenção para nós vivermos não por vista. E por isso Paulo afirma, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, olha a nossa esperança, meus amados irmãos, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Quantos creem nisso? Diga amém, digam glória a Deus, e diga obrigado, Senhor. Nós temos um edifício, algo que o Senhor nos edificou, que nós não fazemos ideia. Por isso que Ele vai nos desmamando desta vida, a partir do momento que nós conhecemos a vontade dEle, as suas promessas, a sua palavra. E enquanto aqui estivermos, o mais importante que nós vamos fazer aqui é dar graças a Ele, servir a Ele e conduzir outros a Ele. Essa razão, irmãos, ir por todo mundo, pregar o Evangelho. O irmão Samuel mandou um recadinho para mim. Samuel, viagem missionária lá para o Nordeste. Aquela viagem, Heloísa, que nós pretendemos ir. Uma dessas aí, com a permissão do Senhor, umas férias dessa aí. Não, nessa não vai dar. E eu fiquei olhando, eles vão levar cestas básicas, né, Samuel? Eles vão levar o Evangelho lá no Nordeste, lá na minha terra. E a pessoa que vai paga R$1.000 do seu bolso e sai da sua cidade natal e vai de porta em porta lá numa cidade do Nordeste lá. Você não tem nenhuma obrigação humanamente falando, mas quando você entende que deve viver por fé e não por vistas, você vai paga a passagem, leva a cesta básica, dá do seu tempo, da sua saúde, da sua roupa, das suas férias, para levar o Evangelho a outras pessoas e ensinar outros a viverem não por vistas, mas por fé. Amém, meus irmãos? Porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. E importa, a Bíblia diz
que importa que todos aqueles que se acheguem a Deus façam isso através da fé. Combati o bom combate, disse Paulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 4, 7 e 8. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E é assim mesmo. As pessoas estão sedentas mesmo, irmã Nilda, de quando em vez um colega de trabalho fala assim: nossa, assisti lá, porque a internet faz público todas as coisas, assisti lá, nossa, as músicas, a pregação, que legal. O mundo está com sede, o mundo está com fome, e não é fome de comida, é fome de Deus. E quando a igreja do Senhor Jesus aqui está investindo em tecnologia, já estamos bem, graças a Deus, mas queremos ir mais longe. Amém, igreja de Jesus? Queremos falar mais, queremos fazer mais. Tem igreja batista lá em Monte Serra, o pastor de lá, um missionário, o pastor Samuel, jovem pastor, ele manda uns vídeos para mim, e o testemunho é que um homem que servia ao candomblé, um homem que não tinha uma experiência com o Senhor, abriu seu coração, entregou sua vida nas mãos de Jesus, e aquele homem estava descendo as águas, um que era pai de santo. E nós não temos nada contra pai de santo, amém, igreja? Nós amamos aquele que é pai de santo. Tanto é que Jesus o alcançou, Jesus o salvou, Jesus o transformou. Esta é uma igreja de Jesus que não odeia homossexual, amém, meus irmãos? Que não odeia assassino, que não odeia estuprador, odeia a atitude de estuprar, amém, meus irmãos? Odeia o assassinato, odeia essa atitude, odeia o pecado, é o que a palavra do Senhor nos fala. E Paulo disse assim: olha, quanto a mim, olha, eu combati o bom combate. Paulo estava dizendo isso: combati o bom combate. Eu imagino que essa é uma frase que algumas pessoas não vão dizer, mas que de fato fizeram. Combateram o bom combate, acabaram a carreira, guardaram a fé. Meu amado irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo declarou em uma de suas cartas, dizendo que sabia em quem estava crendo, estava bem certo que ele era poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia que Jesus haveria de voltar ou ele ir. Amém, igreja? E nós podemos dizer assim também: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Qual o teu tesouro? É a tua fé em Deus, é a nossa fé em Deus, porque chovendo ou fazendo sol, a fé funciona. Em tempos de alegria ou em tempos de tristeza, a fé funciona. No tempo que você está bem ou no tempo que você está mal, a fé funciona. Diz o cântico: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu louvo o meu Senhor. Não me guio por vistas, alegre estou
Não olhe as circunstâncias, povo de Deus. Olha o seu amor. Amor que transforma para servir. Sabe por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Porque quando o amor de Deus te alcança, meu amado, você que está pela internet, você que está no presencial, quando o amor de Deus alcança alguém, é para transformar aquele alguém num servo. E se você foi alcançado pelo amor de Deus, e se não foi ainda, nesta noite é a oportunidade de você fazer um sinal com a sua mão, dizer assim: eu quero que o Senhor coloque esse amor no meu coração, eu quero ser salvo pelo Senhor, eu quero ser perdoado por esse Senhor, eu quero ser transformado por esse Senhor, eu estou cansado de andar por vistas. Irmãos, a nossa vista é muito curta. O Senhor nos chama para vivermos com uma visão. E a nossa visão deve ser a visão de Estevão, primeiro mártir cristão. Na presença de Saulo, recebeu a autorização de Saulo, sendo apedrejado, e Estevão declarava: eis que vejo os céus abertos, aleluia. Isto é visão, pode não ser vistas. Na vista ele estava sendo apedrejado, mas na visão ele estava vendo os céus abertos. A nossa visão aqui é muito curta, é muito limitada. Por isso que o Senhor, Ele deseja que você amplie a sua vista e que ela se transforme numa visão. O que a Bíblia fala sobre visão: se você tem visão e não tem apenas vista, a tua visão vai te dar a certeza quando o Senhor declara algo no teu coração. O que faço não entendes agora, compreendê-lo-ás depois. Amém, irmãos? Isso é Deus te dando visão. Quando Ele diz assim: olha, deixa cada dia o seu mal. O Deus que foi ontem, o Deus que é hoje, o Deus que será amanhã, aleluia, é um Deus completo, Ele é atemporal. Nós precisamos conhecer o Kairos do Senhor, que é o tempo perfeito de Deus. E isso vai fazer com que, meus amados irmãos, toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Porque Ele não atrasa e nem adianta. É o Deus do equilíbrio. Ele equilibra. Ele é que equilibra a vida conjugal. Ele é que equilibra a vida profissional. Ele é que equilibra a vida espiritual. Ele é o alfa, é o ômega, princípio e fim. Meus amados e queridos irmãos, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, porquanto, capítulo 4, verso 3 e 4, nos quais o Deus com letra minúscula, é claro, o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, enquanto o Senhor, através da sua palavra, dá luz aos nossos caminhos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra, diz o salmista. Enquanto o Senhor lança luz sobre os nossos caminhos, sobre os nossos pés, o inimigo cega entendimento. Toda a cegueira do inimigo está sendo repreendida agora na proclamação da palavra do Senhor nesta noite. Toda a cegueira,
toda cegueira, em nome de Jesus, para que nós possamos ver com clareza toda nuvem que atrapalha a visão. Meus amados irmãos, se nós nos calarmos, o mundo vai sucumbir em trevas, e as próprias pedras clamarão. Se nós nos calarmos, a palavra do Senhor diz assim, meus amados irmãos, diz que se nós deixarmos de fazer a nossa responsabilidade, diz que a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, seja louvando, seja pregando, seja vivendo. Mahatma Gandhi, amo o evangelho que vocês pregam, odeio o evangelho que vocês vivem. Misericórdia. O que vocês fazem fala tão alto que eu não consigo ouvir o que vocês falam. Sabe aquele negócio que o pai diz para o filho: filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Na pregação do evangelho não funciona. Por isso, viu, Paulo e Letícia, eu falei para vocês isso aí. É tão bom ouvir esse choro maravilhoso dentro da casa do Senhor. Não incomoda ninguém isso aí, minha filha. Por isso que tem um berçário ali, com ar-condicionado. Antes de pôr o meu, eu coloquei o deles, que eles são mais especiais do que todo mundo aqui. A gente vai pôr na igreja aqui também. Povo de Deus, amém ou não? Amém. Um ali, outro ali. Acho que uns 2 dá aqui. Eu tenho visões maravilhosas. Quanto mais conforto nesse lugar para o povo ouvir o evangelho, melhor. E nós vamos fazer essas coisas. Porque o evangelho, irmãos, ele dá além da vista, ele dá a visão de algo que está além desta terra. E a Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento. E você deve ser um instrumento nas mãos do Senhor, para você passar a visão para o teu semelhante. Amém? O mundo espera com ansiedade essa expectativa da manifestação do povo de Deus. Nós temos vista, só Deus pode nos dar a visão. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, e então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, é segundo livro de Reis, capítulo 6, de 15 a 17. Meus irmãos, nós temos vista, o Senhor quer nos dar visão. Não ande por vista, meus irmãos, só por vista não. Ande com a sua visão, porque ninguém vai deter aquele homem e aquela mulher que tem a visão dos céus. Eu vou dizer algo para você: se não fosse a pandemia, seria outra coisa, para tentar parar você, tentar tirar você da sua visão celestial, para te desanimar, para que você deixe de contribuir com a obra, para que você deixe de se animar com a vontade de Deus na sua vida,
para que você esteja envolvido na pregação deste evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também do grego. Não há distinção. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, é que as suas vistas sejam abertas, amém? E que possam ter, além da vista, eles possam ter visão. Irmão, se nós tivermos além da vista, se nós tivermos uma visão, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de limitações, mesmo em tempo de enfermidades, mesmo em tempo de notícias ruins, mesmo em tempos incertos, mesmo em tempos, tudo isso é a vista que nos mostra, tudo isso. Mas quando nós temos a visão celestial, nós vamos caminhando não por vista, nós vamos caminhando pela fé. Houve uma época, esse texto que nós lemos aqui, é aquele episódio que o ajudante, o servo de Eliseu, saiu, acordou cedinho, olhou, e na vista dele, escuta, tinha mesmo, irmãos, o inimigo estava ali na espreita, havia gente mesmo ali cercando o povo de Deus. Não era mentira, não era visão dele, não era um sonho, tinha ali o inimigo mesmo. A coisa estava feia para aquele povo ali, mas o que mudou isso foi aquele homem de Deus, Eliseu. Vejam o texto, o que foi que ele fez. Ele disse assim, ele orou, o texto diz que ele orou. Escuta, irmãos, ele orou. Ele orou. E Deus abriu os olhos dos servos para ir além da vista, e ele teve uma visão da solução divina, e diz o texto, aleluia, assim vai acontecer com você também, que porventura esteja se sentindo cercado por coisas e questões, de coisas internas e externas. Quando você ora, quando você coloca diante de Deus, você consegue ter a visão que teve o servo de Eliseu, depois que Eliseu orou. Amém, igreja? E ele passou a ver que o que estavam com eles era maior e em maior número do que estavam contra eles. Você e eu, meus irmãos, nós precisamos ver que o que está em nós é maior do que o que está fora de nós, e nós estamos confiando não no que vemos, mas estamos confiando nele. É nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A tua vida, tua família, a tua casa, os teus projetos, os teus planos. E aí, meus irmãos, vocês querem decidir algo importante nesta noite? Vocês vão dizer não à vista e vão dizer sim à visão do Senhor. Eu posso ouvir um amém? A visão do Senhor. Deus quer te mostrar muito mais. Não devemos viver por vistas, mas devemos viver pela fé. É o que Deus nos chama a vivermos. Você que está pela internet, amado irmão, você que está aqui no presencial, não está fácil. Mas quando o servo do Senhor orou, é necessário nós orarmos. Irmãos, o que nós precisamos ver para continuarmos caminhando não está diante das nossas vistas, está diante da nossa visão. E a nossa visão não termina aqui nessa terra. Para uma árvore estar firme, aguentar
a ventania da sua existência, ela aprofunda suas raízes lá, além de ir procurar água, ela começa a se assegurar de que quando o vento vier, ela vai conseguir se segurar. Que a ventania vem, viu, irmão? A ventania vem para toda árvore. Boa noite, arvoredos do Senhor. Vem para todos. Vem para todos. Agora, eu quero te dizer nesta noite, aquele que tem a visão do Senhor, as raízes não estão para baixo, estão para cima. Eu queria chamar a tua atenção nesta noite, em nome de Jesus, aqui na ministração desta palavra. É noite de arrancar as raízes daqui de baixo e começar a se aprofundar nas raízes para cima. Que isso, pastor? Isso é irracional. É irracional. A travessia do Mar Vermelho é algo irracional. Lázaro sair para fora, ouvindo a voz do autor da vida, é irracional. E alguém disse assim, um pensador aí disse assim: o Senhor chamou pelo nome de Lázaro, porque se ele falasse, morto, vem para fora, era tanta gente ressuscitando. Porque há poder na palavra de Jesus. Há poder nesta palavra. E esta palavra sim, não te dá só vistas, mas te dá visão.